Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Meu nome é Rebeca Maciel, eu sou teóloga, sou psicóloga, sou mestre em ciência da religião e hoje eu faço doutorado em psicologia social. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa tríade que parece muito inusitada, que é religião, saúde mental e política. Quando a gente pensa em religião e política, a gente mais ou menos tem uma ideia do que a gente pode pensar em relação parlamentar, em relação às implicações políticas das ações religiosas, tudo aquilo que a gente tem mais ou menos no dia a dia. Só que a gente não tem uma relação direta do que isso afeta a nossa saúde mental. E por isso, e por muitos outros motivos, eu gostaria que a gente trabalhasse a questão da saúde mental em articulação com esse tema. Aí você me pergunta, tá, o que é saúde mental, então? Quando a gente pensa em saúde, um dos grandes conceitos que foi dado sobre saúde é da OMS, e ela dá um conceito que foi muito revolucionário para a época, que diz que a saúde é o bem-estar físico, emocional e social, e não somente a ausência de doenças. Isso é, a ideia de saúde como ausência de doenças, a ausência de uma patologia, ela deixa de ser trazida como foco da discussão e se torna uma proposição nova, de uma nova forma de se viver em sociedade, uma nova forma de se encontrar na sociedade, que a gente chama de uma relação saudável, com poder, com bem-estar, e isso implica também a saúde mental. Então, o que não é saúde? Não ter saúde é, por exemplo, você não ter acesso ao SUS, você não ter acesso a medicamentos, você não ter acesso a uma boa rede de apoio. E isso complexifica muito mais a história. Porque, por exemplo, quando a gente chega em saúde mental, que a pessoa tem uma ideia de que a pessoa que precisa de saúde mental é aquela pessoa que tem uma depressão severa, uma ansiedade severa, um transtorno bipolar, ou enfim, uma esquizofrenia, deixa de ser o foco nessas pessoas para ser: essas pessoas têm rede de apoio, essas pessoas têm acesso a algum medicamento, essas pessoas são inseridas na sociedade, têm direito ao trabalho, e assim essas pessoas deixam de ser só um diagnóstico que é ruim e se tornam um sujeito humano. E também a gente começa a se preocupar com outras coisas. Tá bom, a pessoa não tem nenhum diagnóstico, mas ela vive sozinha, tem tendências suicidas, mas não tem direito ao trabalho. E tudo isso começa a deixar um pouco mais fluido aquilo que a gente chama de normal e aquilo que a gente chama de patológico. Um dos grandes pensadores para se considerar nesse momento foi o orientador de Foucault, que se chama Guilherme Canguilhem, que ele fala que a noção de normal e de patológico é mais uma continuidade que está sempre passando de um para o outro do que uma coisa estanque, né? Uma pessoa esquizofrênica é patológica, a pessoa que a gente chama de neurótica normal é o normal, nesse sentido. Então a gente percebe aqui que as implicações de saúde mental não são somente aquilo que muitas vezes a gente ouve com a mídia, que tem a ver com um coach, um bem-estar individual, um sentimento de paz, um sentimento de que tudo vai dar certo para si, ser positivo para a vida de uma forma individualista. A saúde mental não é você simplesmente se gostar, ser feliz consigo mesma. É claro que isso é uma parte da saúde mental, porque a gente começa a partir de nós. Mas a saúde mental é um composto político, social, emocional, de, de muito grande complexidade, que faz com que a gente tenha que lutar pela saúde mental. E por isso que parece muito estranho, tipo, vou lutar pela saúde mental, então vou lutar para todo mundo ser feliz. Não, é lutar para todo mundo ter direito que um dia que estiver deprimido, a pessoa tenha direito ao medicamento, tenha direito ao SUS, tenha direito a um CAPS, caso precise de tratamento de álcool e drogas também. Então isso tudo faz parte de pensar a saúde mental. Então existem muitas formas de articular a saúde mental com esses temas que a gente falou. Por exemplo, com saúde mental e política. Se a gente pensar em vários grupos sociais que existem na sociedade, a população LGBT, as mulheres, os negros, os indígenas, cada um deles tem uma relação com a saúde mental. A população LGBT
tem um alto índice de suicídio, principalmente as populações lésbicas e bissexuais. As populações trans têm uma enorme dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Isso tudo tem a ver com políticas públicas. Isso tudo tem a ver com a patologização daqueles corpos. Isso tudo tem a ver com a dificuldade do processo transexualizador, entre muitas aspas, né? Que, enfim, pode resultar numa mudança genital ou não, mas de mudar documentos, de mudar, enfim, que passa por um psiquiatra, passa por um psicólogo, passa pelo SUS. Então tudo tem a ver, né, o que essa população está vivendo, né, e o que ela está sentindo como identidade, como quem ela é, e aquilo que a sociedade está colocando como que pode ser feito em relação a ela. Ela pode casar, ela pode trabalhar, ela tem direito ao quê? Então a gente vê uma relação de saúde mental e política muito forte. E a gente também vê uma relação de saúde mental e religião muito forte, né? A gente tem uma nomenclatura do Stanford. Stanford não, é o Stanley, isso, desculpa. Que ele fala que existem dois tipos de religiosidade. Isso é uma forma muito simplista, mas ajuda a gente a entender um pouco, para a gente entender um pouco da religião. Temos uma forma que é intrínseca, que ela é vista como uma religiosidade que nos dá identidade, que nos empodera, que nos faz estimular nossos talentos, faz a gente se sentir bem, nos dá rede de apoio, e uma religiosidade extrínseca, que muitas vezes vem de uma cobrança externa, de uma culpa externa, de leis externas, de um olhar externo que faz mal para aquela pessoa. E tudo isso implica em como fica a saúde mental da pessoa religiosa. Então, é muito difícil uma pessoa que é só intrínseca ou só extrínseca, né? A gente é misturado. Então, isso tudo afeta a nossa constituição mental e também a nossa relação social. E a partir dessas relações, a gente pode fazer uma grande interseção desses três, que agora já está muito mais claro o como é possível a gente encontrar, né, essas articulações. Eu gostaria de pegar aqui que eu sou profissional da psicologia. A saúde mental não é só da psicologia, ela é dos psiquiatras e, como a gente vê aqui, de todos os profissionais que se importam com o ser humano. Isso pode ser um pedagogo, pode ser um pastor, de certa forma, um padre. Então, eu vou falar um pouco de como a nossa área, a psicologia, tem pensado em saúde mental e como faz essas interseções, mas é claro que ela vai fazer interseções com essas outras áreas. O nosso código de ética profissional de psicólogo, que é feito pelo CFP, o Conselho Federal de Psicologia, tem uma parte aqui que deixa muito claro essas relações, que está aqui nos princípios fundamentais. No terceiro diz, o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então a gente vê assim, saúde mental de jeito nenhum é só coisa da nossa cabeça. Ela é para ser crítica, ela é para ser social e ela é para ter implicações claras na vida das pessoas. E da mesma forma que tem que ter implicações claras na vida da pessoa, a gente vê aqui no que é vedado ao psicólogo uma coisa que é muito importante, que diz no 2, artigo 2A, é vedado ao psicólogo praticar ou ser conivente com qualquer ato que caracterize como negligência, discriminação, exploração, violência ou opressão. E aí a gente começa a entrar nas interseções com política e com religião. Uma dessas interseções com política e religião, obviamente, tem a ver com a população LGBT. A gente vê que o CRP se coloca contra as terapias de reversão sexual, contra as terapias de cura, porque tem um posicionamento muito claro de que a gente só cura o que é doença se a gente sequer se coloca para curar um esquizofrênico ou um depressivo, a gente se propõe a procurar caminhos, porque a gente sabe que ela vai viver com aquilo, quiçá trabalhar isso com homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, que não são doenças, né? A gente não usa esse aspecto em relação a essas pessoas. Então, a gente não faz um tratamento de mudança da sexualidade. A gente faz uma mudança, a gente pensa no cuidado a partir do que está fazendo mal àquela pessoa, né? E às vezes o que faz mal àquela pessoa é a sociedade que ela vive, aquelas pessoas, os pais, as pessoas ao redor dela, que não deixam ela ser quem ela é.
né? A gente tem altos índices de depressão e suicídio, como eu já comentei, e a gente precisa pensar nesse apoio à população LGBT como uma forma de cuidado, né? Então, por exemplo, quando a gente quer cuidar dessa população LGBT pensando na saúde mental dela, é assim pensar no que direitos elas vão ter de ter uma casa, de ter uma vida, de ter respeito e tudo isso. Um exemplo muito claro é outro documento do CFP, que eu gosto muito, que é esse aqui, que se chama Tentativa de Aniquilamento de Subjetividades LGBTIs. E ele aqui está marcado em tudo aquilo que pessoas evangélicas, no geral, comentaram sobre a população LGBT e como aquilo afetou a vida delas. Eu peguei algumas, mas hoje só vou ler uma, para a gente ter um pouco de noção de como essas coisas se articulam. Essa é a história de uma mulher lésbica, cis, negra e tem 46 anos, que diz assim: a psicóloga começou a invocar alguns trechos da Bíblia, falando sobre o mito da criação, sobre o papel da mulher, sobre suas convicções. Na época eu não tinha esse conhecimento do que de fato ela estava querendo dizer, mas eu só sei que aquela minha ida foi muito contrariada. Eu não queria ir e me lembro que elas, a mãe, a diretora do colégio, então a gente tem uma outra instituição envolvida, é a psicóloga da escola, enumeraram assim, mais ou menos, o que eu deveria passar, que eu deveria passar por lá 7 vezes. Da primeira vez que eu fui, ela tocou nesse assunto. Eu comecei a juntar os fatos e, de fato, quando eu tinha 15 anos de idade, foi quando comecei a me identificar com as meninas. O meu afeto, ele estava direcionado para as meninas e foi naquela escola que eu namorei uma menina pela primeira vez. Eu fiquei pensando que eu não me sentia mal porque eu namorava alguém do mesmo sexo e que a minha psicóloga tinha nada a ver com aquilo que me fazia mal. Quer dizer, que ela tinha a ver com aquilo que me fazia mal. Mas que, de alguma forma, a escola e minha família estavam intervindo de maneira que eu pudesse mudar de ideia, que eu pudesse temer, inclusive porque eu sempre fui uma figura religiosa. Então a gente vê aqui, a pessoa é religiosa, tem uma questão com a sexualidade dela, mas as questões institucionais afetavam a saúde mental dela e tinha um profissional de saúde mental que estava reforçando essa opressão como é contra nosso código de ética. Então, a gente vê assim como isso é complicado, por exemplo, nessa população. Outra população que sofre muito a violência, que está articulada entre política, religião e saúde mental, é o caso da violência contra as mulheres. Apesar da nossa profissão psicólogo, que todos os profissionais de saúde mental pensarem em como cuidar dessas mulheres, como ter acesso às suas necessidades, infelizmente, apesar de sermos maioria na psicologia, infelizmente a sociedade, a política, enfim, e a religião tem uma relação muito mais complexa com o gênero feminino, podemos dizer assim. A gente tem uma pesquisa da Valéria Vilhena que ela fez numa casa de... não lembro se foi uma delegacia da mulher ou foi uma casa de acolhimento, que 40% daquelas mulheres que ela entrevistou eram evangélicas, né? Então a gente pensa assim, ué, mas 40%, né, são evangélicas, então o que é ensinado na igreja evangélica que estimula a violência contra a mulher naquele espaço? Se a gente pensar proporcionalmente, se a gente pensar em 2020, somos 30% do país, tem mais de 30% sendo violentada, né? O que é ensinado dentro dessas igrejas, né? Então, as relações das mulheres com essas religiosidades, essa relação política das mulheres no espaço público, aonde elas vão ter emprego, requer muita estratégia, né? E que muitas vezes tem a ver com a religião delas, os espaços que essas religiões colocam. Então, por exemplo, tem uma sociedade feminina, tem um espaço de cantar, tem um espaço de costura, fazer uma amizade, ser um espaço, por exemplo, que o homem deixa ela sair, deixa ela levar os filhos, deixa ela ficar sozinha sem ele, né? Então, ao mesmo tempo, pode ser um espaço de extrema opressão, de extrema violência contra essa mulher, mas também um espaço que ela encontra uma resistência. Quem olha muito para essas pluralidades é uma autora chamada Linda Woodhead, que ela fala que existe vários tipos de relação de poder. Existe aquela pessoa que aceita para conseguir as benéficias daquela religião, tem aquela pessoa que contesta dentro da religião para conseguir certos espaços de poder, outros que contestam por fora para tentar fazer uma mudança social. Então, existem várias formas de estratégias que faz a mulher lidar com a religião e lidar também com o espaço público, né? Porque, por exemplo, a gente tem o aborto como criminalizado no nosso país, majoritariamente,
e como as mulheres, elas se articulam de certa forma para lidar com isso, né? Então a gente vê aqui com o tema do gênero que atravessa, né? Ao mesmo tempo que a mulher está contando na igreja que ela sofreu uma violência e que ela não teve o aporte do Estado para o aborto, ela também conta na delegacia, e tudo isso vai acontecendo, né, ao mesmo tempo. Isso é muito interessante de se ver, né? Uma outra população que, obviamente, sofre muito nessa interseção é a população negra, né? Se a gente pensar em vários aspectos que estão relacionados à população negra no nosso país, tanto de homens quanto de mulheres. Mulheres têm ainda mais questões relacionadas a elas. Mas o sofrer racismo religioso, a gente pega, por exemplo, o exemplo de Kailane, em 2015, que ela recebeu uma pedrada saindo da escola. E a gente pensa assim, uma instituição, a escola, que está estimulando uma violência religiosa, e o que o Estado fez em relação a isso, né? O que fica naquela adolescente em relação à pedrada, em relação à identidade dela com aquela religião, o que aquela religião significava para ela, e como o fato de ser menosprezada pelo público por sua questão racial, né? O que isso significa e vai construir na vida dela e no futuro dela em sociedade, né? E a partir disso a gente vê outras coisas que acontecem. Por exemplo, a gente vê que durante muitos anos as religiões afro-brasileiras foram realmente perseguidas pela polícia. Isso é o Museu da Polícia, que tem peças de religiões afro-brasileiras. E a gente vê como a população negra realmente vive a partir da necropolítica do Estado, que quer matar seus filhos, seus homens, patologizá-los, transformá-los em criminosos. E a gente pensar, e a gente vai chegar mais à frente ao tema de pessoas, tratamento de álcool e drogas, tratamento de transtornos mentais, a gente vê que nos lugares mais precarizados normalmente estão homens negros, né? Trancafiados, sem direito ao trabalho às vezes, e que tem que passar, porque ali é que há a cura, né? Enquanto o homem branco tem direito à clínica, tem direito ao espaço particular, né? E a gente tem que ver também que ao mesmo tempo que tem esse lugar político da religião de aprisionar a população negra, a gente vê uma maioria de negros nas populações neopentecostais e pentecostais, onde há um espaço de púlpito, onde há um espaço de fala, onde há um espaço de demonstrar talentos, onde há um espaço de demonstrar poder, que às vezes no trabalho, em outras áreas da vida, ela não tem. Então, olha que interessante, né? Essa ambiguidade, tanto da mulher quanto, enfim, das pessoas homossexuais que aproveitam o Ministério de Dança dentro da igreja para poder se mostrar. Então, a gente vê, assim, todas essas ambiguidades e esses encontros da área de saúde mental, política e religião. Uma outra população que sofre muito e tem sofrido cada dia mais é a população indígena, que a gente sabe que sofre, para além do processo da colonização, só cultural, mas também religiosa, entendendo também cultura como religião, né? Que destrói as suas terras, destrói o seu patrimônio, destrói suas famílias, tira crianças de lá, tira os idosos, faz com que, por exemplo, aí vem as questões de saúde mental, que a população indígena tenha altos índices de suicídio, altos índices de alcoolismo, né? E a gente vê o quanto essa população morre não só por questões internas, né, como se tivesse somente coisas internas, mas também por causa de políticas públicas e também questões de religião que são colocadas para aquela população. Mais um grupo que a gente não vê muito, mas que a religião afeta muito, são as diferentes faixas etárias, né? O etarismo, né? Crianças têm uma relação diferente de religião que os idosos. A gente vê, por exemplo, um grande número de casas de acolhimento de idosos que são religiosas. A maior parte dos idosos, quando começam a perder seus parentes, amigos, conhecidos, eles se tornam religiosos para ter alguma rede de apoio. Às vezes, rede de apoio da igreja, rede de apoio daquela casa de acolhimento, que, por exemplo, não teriam se não tivessem a religião, né? Não teriam direito, às vezes, a abrir e entrar numa casa de acolhimento ou, enfim, no abrigo. Outro grupo que eu acho que é central para a gente começar a conversar sobre religião e política é pessoas que possuem dificuldades com álcool e drogas, né? Que a gente chama de alcoólicos, drogaditos, enfim, essas terminologias são muito complexas, que tem uma grande pluralidade, uma grande dificuldade por causa do que a gente chama de CAPS, que são os Centros de Apoio Psicossociais, que tem
para pessoas com transtornos mentais, e o CAPS-AD, que é álcool e drogas, que é uma política pública de uma grande luta política para que haja um espaço desse tipo para as pessoas. E o que a gente chama de comunidades terapêuticas, são comunidades que pessoas religiosas criaram para colocar pessoas que têm vícios em álcool e drogas, e a partir dali eles fazem o tratamento a partir dos parâmetros religiosos e não os parâmetros científicos e coisas do tipo. Para dar uma base nisso, eu peguei esse material aqui que foi feito em 2017, publicou em 2018, que é uma extensão de várias comunidades terapêuticas, algumas informações sobre isso, e para a gente pensar um pouco quais são as técnicas que são usadas nas comunidades terapêuticas e como isso é complicado, pensando na questão política, de a gente usar dinheiro público para financiar esse tipo de comunidade, eu trago uma coisa que está escrita aqui bem no início. Primeiro, que nas comunidades terapêuticas você não pode ter uma liberdade religiosa, você só tem direito a uma religião. Você não tem direito à sexualidade, você não tem direito, às vezes, a sair. Muitas vezes a gente vê em comunidades terapêuticas menores de idade e idosos que não têm famílias, que são abandonados lá. E a gente vê aí também uma escravização moderna. Muitas pessoas são usadas na comunidade terapêutica para fazer trabalhos manuais, construir casas, construir mercados e coisas do tipo. Fora que também a gente vê pessoas na comunidade terapêutica que têm transtornos mentais ou que elas são LGBTs e a família não quer e o coloca lá porque estaria na mesma questão que uma pessoa que tem problemas com álcool e drogas. Então a gente vê aí que é um espaço número 1 que é muito indiscriminado, que tem várias violações de direitos, né? E que é muito complexo da gente ter dinheiro público sendo investido ali e muito menos considerar que certas coisas ali são tratamentos. A começar, por exemplo, que hoje que nós estamos em quarentena, a gente percebe que isolamento não trata, né? A gente vê que isolamento adoece mais as pessoas, né? Botar as pessoas para se isolar longe da droga, longe de tudo, às vezes sem alimentação correta, sem um banheiro correto. Eu já fui em comunidades terapêuticas que tinha um banheiro com vários privados só, não tinha, enfim, um lugar individual deles, né? E como isso afeta depois na construção da identidade, do que eles vão querer para a vida deles a partir daquele momento que faz o tratamento, né? E o que a gente tem proposto, o que a gente tem pensado nisso? Realmente redução de danos. No momento que você bota uma pessoa em abstinência, pode ser de um medicamento, pode ser de café, pode ser de açúcar, a pessoa vai ter sintomas muito mais agressivos, muito mais complexos de se lidar, muito mais adoecedores do que se você for reduzindo as doses até ela encontrar algum lugar que seja confortável para ela. Pode ser numa abstinência ou pode ser que não, né? E por isso que é muito difícil para algumas comunidades religiosas entenderem que redução de danos é uma política pública que já está consolidada e que precisa ser valorizada, né? A gente precisa valorizar nossas cápsulas, a gente precisa valorizar nossas cápsulas AD, a gente precisa valorizar os nossos formatos, né, de tratamentos. E aí eu fico pensando em tantas outras coisas que vêm a partir disso, e eu queria pegar um relato que também está aqui nesse relatório, de uma comunidade terapêutica chamada Manaim, em Minas, que diz assim: a comunidade terapêutica de Manaim apoia-se no processo de privação de liberdade, enquanto condição para o isolamento do mundo, abstinência, doutrinação religiosa, em sua terapêutica de cura, do uso nocivo e dependente de drogas. Apesar de ter o foco, recebe pacientes psiquiátricos. Imagina, você está querendo livrar-se de álcool e drogas, você não tem jeito de sair. Você entra numa religião, doutrinado numa religião que às vezes não é a sua. E aí vem pacientes psiquiátricos, vários sem chances de retorno à sua família, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Até parece que comunidades terapêuticas é um espaço de medidas socioeducativas. Ou protetivas, usuários eventuais de drogas, então pessoas nem que são adictas, condenados por suas famílias e por suas comunidades religiosas, e também jovens cuja conduta é desaprovada por seus familiares e pelo conselho tutelar. Então a gente vê que é uma mistura indefinida de formas de tratar diferentes tipos de pessoas, jogada como realmente
foi durante muito tempo um manicômio no Brasil. E por isso que eu acho que é muito importante também a gente juntar a ideia de comunidade terapêutica com a ideia manicomial do nosso país. De que a gente, durante muito tempo, teve a ideia de que colocar as pessoas indesejadas dentro de manicômios resolveria o problema da saúde mental no nosso país, e por isso a gente fala tanto por uma sociedade sem manicômio, por novas formas de acolhimento de saúde mental, para que essas pessoas tenham direito à vida. Como eu comentei no início, quando uma pessoa esquizofrênica tem acesso a uma casa, está bem controlada em alguns medicamentos, está bem controlada, enfim, tem oportunidade de trabalhar, sabem quando são os momentos que ela tem um surto ou não, ela pode ver tão bem quanto uma pessoa que a gente não vê uma patologia ou não vê um transtorno, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, transtornos mentais, muitas religiões ainda patologizam, ainda querem isolar, ainda apoiam comunidades terapêuticas ou outros ambientes do jeito para lidar com esses transtornos mentais, quando não consideram aqueles transtornos mentais como pecado, falta de fé, falta de tratamento dos pais e coisa do tipo, né? Então, a saúde mental também tem essa relação de política e religião, porque, por exemplo, a gente vê hoje dinheiro do Estado indo para comunidades terapêuticas e que não estão ajudando nem a população em tratamento de álcool e drogas, nem a população com transtornos mentais. E isso é tão complexo porque todo mundo, até muito dentro da religião, tem certos sintomas que são patologizados e mesmo assim a gente vive bem em sociedade. Eu gostaria de pegar esse texto aqui do Dal Galarrondo, que gosto muito, o livro Religião, Psicopatologia e Saúde Mental. Ele tem uma tabela que deixa isso muito claro. Eu vou só comparar, né? Coisas que existem em religiões e que também existem em sintomas psicopatológicos e que tem pequenas sutilezas que, se você colocar no ambiente certo, a pessoa tá bem. Então, por exemplo, a pessoa tem visões. Se ela for contextualizada dentro de uma igreja ou dentro de uma religião, aquilo ali faz sentido para uma comunidade, tem uma rede de apoio que vai acolher, que vai ser bem recebida, isso não é patológico em si. Então você não pode pegar uma pessoa que vê coisas e necessariamente botar no manicômio. Pessoa que ouve coisas, né? Tem muitas religiões que passam para ouvir Deus, ouvir espíritos, ou mesmo incorporações, né? Patologizar por mudança de personalidade. Mas você pode ter religiões que acolhem a mudança de personalidade, né? Então a gente vê aí que vários tipos de narrativa, se for bem acolhida por uma comunidade, se tiver sentido dentro de um grupo social, pode viver super bem e não é patológico. Da uma forma que, se você ouve vozes e você consegue diferenciar a voz da pessoa que você conversa e a voz que você ouve, você às vezes consegue ter uma vida normal. Então isso tudo é importante para entender que as políticas e como a gente vê a saúde mental tem muito mais a ver com caráter social, caráter do que a gente quer para a nossa sociedade, o que a gente quer lutar para que seja possível, para que a gente quer viver no nosso dia a dia, do que somente de uma coisa intrapsíquica, né? Então, é basicamente isso que eu gostaria de conversar com vocês. A maior parte dos textos que eu citei estão online, gratuitos. Só esse aqui você consegue achar online também, mas que a gente começa a tomar mais cuidado quando o assunto é saúde mental e religião. Grande abraço e até o próximo curso.